Olá, pessoal. Eu me chamo Rita de Cássia, tenho 38 anos e sou autista. Isso. Sou autista nível de suporte 1. Eu descobri há mais ou menos 2 anos que eu tô no espectro autista, do autismo, né? E fui convidada para fazer um vídeo para vocês me apresentando, mais ou menos dizendo como é minha vida como autista. Enfim, vamos lá ver se eu consigo. Eu não sou especialista em autismo. O que eu sei é algumas coisas que eu li e o que eu aprendi com a psicóloga e a minha vivência mesmo, né? Eu tenho, como eu já disse, 38 anos. Sou casada há 18 anos. Tenho 2 filhas. E enfrento essa maternidade atipicamente, certo? Enfim, vamos lá. Na minha infância, eu sempre fui uma criança um pouco teimosa. Eu nunca gostei muito de ser desafiada. E admito que não gostava muito de seguir ordens, não. Apesar de não ser briguenta na escola, nunca tive problema com diretoria, essas coisas, mas assim, no âmbito familiar, eu era um pouco desafiadora. Não tive muitos amigos na minha infância, sempre fui muito retraída. Sempre gostei muito de estar mais com a minha companhia mesmo. A maioria das vezes com alguém muito próximo a mim. Os meus amigos geralmente eram os meus primos, meus parentes muito próximos, que eu tinha uma conversa muito grande. É tanto que eu não costumava andar na casa de outras pessoas e tudo. Essa socialização nunca foi o meu forte. Ter muito amigo também não. Então eu sempre fui uma pessoa um pouco mais calada, mais retraída na minha. E isso durante a minha adolescência também. E ainda hoje eu ainda hoje sou assim. Eu tenho um ou dois amigos, né, amigas, mas mesmo assim também não costumo ir na casa deles, não, raramente convido para eles virem na minha. Eu não gosto muito de receber visita, não. Eu me sinto desconfortável, vamos dizer assim, eu fico meio sem saber o que fazer. Mas assim, ao longo da vida isso vai nos ensinando a modificar um pouco, vamos dizer assim. Eu não tive muita dificuldade de aprendizagem na escola. Eu falei muito cedo, eu andei muito cedo e aprendi a ler muito cedo. Inclusive era um hiperfoco que eu tinha, era aprender a ler e escrever. Então isso me ajudou bastante a chegar logo nesse objetivo. Mas eu tenho minhas dificuldades ainda. Eu tenho uma dificuldade muito grande em interpretação de texto. Eu tenho um pouco de dislexia. Eu acabo trocando as palavras, as letras de lugar na ordem, principalmente na hora da escrita. E às vezes algumas sílabas parecidas eu tenho uma dificuldade na hora de falar. Eu tenho que pensar um pouquinho antes para não trocar a fonética, principalmente quando é fa, sa, chá, essas coisas assim. Eu tenho uma dificuldade, não parece. Inclusive, eu sou formada, estou terminando faculdade também. Trabalho há 14 anos na mesma empresa, sou gerente dessa empresa. São grandes desafios que eu vim ao longo do tempo. Mas assim, com persistência e eu venho conseguindo superar algumas coisas. Como que eu descobri que eu sou autista? Eu já tinha feito análise com psicólogo há uns anos atrás, passei mais ou menos uns 5 anos, porque eu tive depressão pós-parto. A chegada da minha primeira filha foi uma mudança muito grande na minha vida. E eu não sei se vocês sabem, mas o autista, ele quando tem grande mudança na vida, uma rotina, uma quebra de rotina, uma coisa inesperada na vida, tende a ter crises. Então, foi com isso que aconteceu na minha primeira gravidez. Por mais que eu desejasse a criança e tudo, mas foi uma mudança muito grande. Então, pra mim, psicologicamente foi bem difícil. Eu passei 5 anos fazendo análise, né? Tomei até medicação. Mas essa primeira psicóloga ela não soube identificar que eu era autista, apesar de eu dizer muitas dificuldades que eu tinha. Há uns anos atrás, mais ou menos 3 anos, quase 3 anos atrás, eu perdi minha mãe.
E foi outra grande mudança na minha vida. Foi uma coisa muito, muito inesperada. Então, veio outra crise grande. Eu me desconcertei totalmente psicologicamente e tive que procurar novamente psicólogo. E porque a psicóloga veio a achar que eu poderia ser autista. Vou citar alguns exemplos aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender sentimento das pessoas. Se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá com raiva. Tanto de entender, como de perceber, como de receber aquilo. Então, muitas vezes a pessoa tá em êxtase, tá super eufórico, tá super feliz, e eu fico olhando pra cara da pessoa assim, com cara de paisagem, porque eu não entendo bem aquilo que a pessoa tá sentindo. Eu não percebo, eu não sinto também. Então, isso aconteceu. Eu tenho 2 filhas. Então, às vezes as meninas vinham me abraçar, me beijar, demonstrar carinho, amor, e eu, aquela coisa meio retraída, eu não conseguia chegar naquilo ali. Abraçar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de abraçar as pessoas. Muito grande de receber abraço. Me incomoda bastante. Inclusive das minhas filhas. Eu me sinto invadida. A palavra seria essa. Então, uma pessoa que fala comigo tocando em mim, pra mim é terrível. Então, não se assustem, né? Não estranhem quando as pessoas que são autistas que estão perto de você não quiserem lhe abraçar, não quiser lhe tocar, lhe beijar, que você toque, porque realmente a acessibilidade pra gente é muito grande. Outra coisa, com cheiros, eu sou muito sensível a cheiro, muito. Os cheiros fortes me incomodam bastante, me deixam com dor de cabeça, me deixam nauseada. Algumas coisas que eu vejo, algumas imagens assim também me deixam bem abalada, assim. Eu sou muito, assim, de imagem. Então, assim, tudo que você conta a mim, eu vou falando, você vai falando e eu vou entendendo, eu vou vendo as imagens daquilo que você tá falando a mim. E a mesma coisa que eu uso para lembrar de alguns acontecimentos. Eu lembro por imagens. Então, eu também escuto por imagens, certo? A acessibilidade, assim, a rigidez alimentar. Muitos autistas têm um problema com a alimentação, muita seletividade alimentar. Então, o que eu peço a vocês, não forcem ao autista comer aquilo que ela não vai querer, porque isso vai dar estresse, isso vai causar uma crise, isso pode causar enjoo, pode causar diarreia, tanta coisa. Eu mesmo sou muito seletiva, eu sou muito chata para comida. Então, tem comidas que não tem quem faça eu comer. Se eu chegar na casa de alguém e alguém disser assim, tem isso aqui, e eu não gostar, eu não vou comer, eu não vou dar uma ideia educada, eu não como e pronto, acabou-se. Tem comidas que eu nunca comi na minha vida porque eu olho pra cor delas e eu não consigo. Então, assim, autista tem muito isso: textura, cheiro, cor, sabor, como ela se comporta perto de você, a comida. Então, assim, tem cores de comida que eu não como. Tem carnes que eu não como por elas serem escuras, um exemplo. Tem texturas que eu não como porque elas são mais moles, são mais gosmenta. Então, não tem quem faça. Então, assim, entendam as pessoas que não comem, que não gostam disso. Não force. Isso vai causar estresse para o autista e para você também, certo? Então, assim, o autismo não é o fim da linha. O autismo, ele não é o fim da vida. Ele vai nos trazer algumas limitações? Vai sim. Algumas coisas a gente não vai perceber da forma que vocês percebem, a gente não vai sentir da forma que vocês sentem, a gente não vai expressar da forma que vocês expressam. Mas não é o fim. Como eu disse, eu tenho 38 anos, me casei, tenho filhas, trabalho, sou muito competente naquilo que faço. Tem autistas que não vão conseguir chegar a casar por não quererem companhia, por não se sentirem bem. Alguns outros que têm um nível mais elevado de suporte, como o nível 2 ou 3, não vão falar, não vão falar tão bem, não vão se expressar tão bem. Mas cada um ao seu modo, ele vai mostrar o que quer, ele vai mostrar aquilo que ele aceita e aquilo que ele não aceita. Então, cabe à família e à escola perceber
Aonde você pode ajudar o autista, certo? É não simplesmente achar que acabou, que ele não entende, que ele não sente, que não vai fazer nada, que deixa pra lá. E não é assim. Nós temos nossos sentimentos, nós queremos nossas evoluções. Para mim, a parte de ir para a psicóloga, de ir para o psiquiatra, de tomar a medicação, de fazer minhas análises e tudo, foi muito gratificante. Modificou muito a minha forma de ver as coisas. Modificou muito a forma de aceitar, de diminuir as minhas crises de ansiedade, minhas crises de estresse, assim. Eu tenho um humor muito ruim. Eu não sou uma pessoa, assim, muito bem-humorada, vamos dizer assim. Eu sou meio estressada. Eu sei, e às vezes que não, você pode dizer assim, você tá se estressando com isso, é uma coisa tão boba, mas nós temos nossa rigidez cognitiva. Então, assim, se você marcar comigo 7 horas, por favor, chegue 7 horas. Se você chegar às 7h05, 7h10, aquele já vai me dando um estresse. Eu já vou ficando. E isso acontece muito porque na nossa mente, se você diz que é 7 horas, então a minha mente está programada que você vai chegar 7 horas. E isso acontece com todos os autistas. É a mesma coisa se você marcar, se você prometer alguma coisa a um autista, cumpra. Porque assim, a gente tá esperando aquilo, a gente programa tudo aquilo na nossa mente, a gente faz toda uma programação para aquilo ali. E no que aquilo é quebrado, isso traz um estresse tão grande, uma crise de ansiedade, uma crise. Assim, é muito complicado. Então, assim, tente entender aquela pessoa que está do seu lado, do que é que ela gosta, o que é que ela aceita, o que é que ela não aceita, o que é que ela menos gosta. Vai ter momentos que a pessoa vai estar hiperfocada em alguma coisa e você vai tentar ter a atenção dela, ela não vai querer, ela não vai lhe dar atenção. Como vai ter momentos que ela vai querer só falar daquilo. Então, vocês vão ter que saber transformar aquele hiperfoco, aquela atenção daquela pessoa, em coisas boas, em coisas que tragam crescimento para ela e ajudem na convivência de vocês, certo? Vocês que são pais, parentes, tios e tias de autista, procurem os direitos. Nós temos a lei Romeu Mion, nós temos a lei Berenice Piano. Nós autistas somos considerados como pessoas com deficiência, então temos leis que nos amparam. Então busque ler sobre isso, busque entender, procure, pergunte ao psicólogo, ao psiquiatra do seu filho, da criança autista. Procure se informar de como lidar com aquilo, certo? Não só ache que ali acabou, que é uma sentença e que tá tudo acabado. Não. Nós podemos ser muito mais daquilo que vocês imaginam. Nós podemos muito mais. Eu sou prova disso. Nós temos muitos autistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, professores, PhD, que tem mestrado. Então, assim, como eu costumo dizer, eu casei, eu tenho filhas, minhas filhas são TDAH. Eu sei que não é fácil lidar com crianças TDAH, né? Então, imagina, eu além de ser atípica, né? Já sou autista, também sou TDAH. E como eu disse também, tenho dislexia, mas na minha maternidade atípica, eu tento entender a elas também. Então eu tento buscar. O que é que eu faço? Eu vou ler, eu vou entender o que é o TDAH, eu vou procurar um psicólogo. Eu não simplesmente aceito aquilo e tá acabado. Não é assim. A gente tem que tentar entender o meio que a gente vive, né? Então eu tento entendê-las como eu sendo mãe, mesmo sendo atípica, que não é fácil. Então, mas eu tento buscar formas para melhorar a vida delas também, porque o TDAH é muito chato também. Eu mesmo perco muita paciência aqui em casa com elas, porque eu já tenho TDAH. Eu já sou atípica também. Eu já gosto das coisas mais no seu, do sua forma, da sua organização. E vem elas, né, de uma forma que vem a testar como eu vou lidar com isso. Então, assim, o que eu como autista peço, tenham paciência com eles. Eu sei que não é fácil. No primeiro momento a gente fica assustado, mas eles dependem de vocês. Eles dependem da família, eles dependem da escola,
Eles dependem de ser entendido por vocês, que vocês aceitem, que não tenham preconceito, que tenham amor, que tenham carinho, que busque fazer disso um fardo menor possível. Quer dizer que não é um fardo, mas assim, a gente tem que entender que para eles também não é fácil, para a gente também não é fácil não ser entendido, não ser compreendido. Então, vocês que são típicos, né, é mais fácil entender, é mais fácil dar suporte. Então, o que eu peço é isso. Tenham paciência, tenham sabedoria, não se entreguem. Leve para os psicólogos, para as psiquiatras, para fazer as atividades, façam atividades em casa com eles, tanto da escola como o que o terapeuta passar. Olhem na internet, nos vídeos, alguma atividade a mais que pode fazer em casa. Busquem viver em harmonia com o autista que você tem, tá certo? Então, esse é meu depoimento, essa é minha vida, é uma coisa, é assim, única, né? A minha vida é assim. Eu tive minhas dificuldades quando era criança, tive minhas dificuldades quando era adolescente e ainda tenho como adulta. Não é fácil ainda lidar com muitas coisas. Tem muitos, é tanto que eu tomo 2 medicações, eu faço tratamento psicológico e psiquiátrico, não é fácil, tem dias que a gente tá insuportavelmente, a gente quer estar longe do mundo. Tem dias que a gente quer estar sozinho dentro de um quarto, sem ninguém. Mas a gente busca ajuda. Eu busco ajuda. E a maioria dos outros vão precisar que vocês busquem ajuda por eles. Então é isso. Então tá. Muito obrigada por ter sido convidada para estar falando. Espero ter ajudado. E amem seus filhos, de qualquer forma que eles sejam. Apoie. Vocês, como escola, apoie seus alunos. Eles precisam muito de vocês.